Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal CFPX. Beleza, pessoal? Então, o pessoal que está aí já iniciando conosco a live, né? Meu boa noite, né, para vocês. Nossa dinâmica de sempre, temos ali o nosso chat para vocês deixarem as suas dúvidas, tá ok? E vamos, né, também aí dar continuidade, né, no curso de inspetor de fabricação, ok? Comentando ali também, né, do inspetor de controle dimensional, né? Estamos levantando alguns conceitos pertinentes a ambos, né? Que no caso, né, nós vamos aqui aprofundando cada vez mais, tá certo? Então, só para recapitular um pouco, pessoal, nós já vimos toda uma parte de metrologia, tá? Já relacionamos, né, esses conhecimentos básicos com procedimentos, né? Falamos um pouquinho aí, né, do recebimento de materiais e da amostragem, tá ok? E hoje nós vamos, né, praticamente iniciar um novo tópico aí, aprofundando um pouco mais em equipamentos, tá ok? Então vamos para a nossa aula de hoje, né? Mais uma vez, boa noite aí quem está chegando aí, né? Os nossos alunos. Se você é convidado, também sejam bem-vindos. Se você ainda não é cadastrado em nosso canal, né? Fica o convite para vocês, né? Se inscreverem para receber as novidades aí das nossas aulas, das nossas lives, tá bom? Beleza? Lembrando que vai ficar sempre gravado essas nossas aulas, vocês podem recapitular, né, em outros momentos também, beleza? Então, vamos para mais uma aula, né? Deixem aí o seu like, seu joinha e podem compartilhar, né, o nosso link, tá bom? Então, pessoal, né, a aula de hoje, né, aí é uma parceria, né, com um querido professor também nosso aqui, instrutor, que é o Lourival Louven, tá? Inclusive, temos muitas aulas gravadas, né, no nosso canal do professor Lourival também, tá bom? Nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre a inspeção de fabricação, né, e também relacionando com os equipamentos fabricados, nós vamos fazer uma revisão geral, tá? Nessa primeira aula, né, nós vamos falar um pouquinho da inspeção de fabricação, tá? Então, seguindo a dinâmica que nós vimos na última aula, nós comentamos que, né, quando se fala em inspeção, ou mesmo no todo um contexto de gestão de qualidade, nós falamos de embasamento, tá? Então, nós temos que ter ali referências, né? Lembra quando nós comentamos de procedimentos? Né? Se existem procedimentos para o controle dimensional, né, para aplicar, né, toda uma técnica de inspeção, ou uma técnica ali, né, para se trabalhar em alguma atividade industrial, para a inspeção também. Nós temos a ABNT NBR 5426, ou desculpa, né? 5426 foi da aula passada, né? Vamos trabalhar agora com a 16.278, tá? Que vai falar especificamente da inspeção de fabricação, ok? Então essa NBR aqui, né? Ela trata da questão da inspeção de fabricação, tá? Para qualificação e certificação de pessoas no setor de petróleo e gás. O que acontece muitas vezes é o seguinte, pessoal, né? Por que se relaciona com outras técnicas, né? Porque mesmo você sendo qualificado em outra técnica, como o controle dimensional de caldeiraria, ou controle dimensional de mecânica, ou mesmo medição de espessura, partícula magnética, líquido penetrante, né? Enfim, são várias técnicas, né?
E muitas vezes é cobrado que você também seja qualificado na parte de inspeção de fabricação. E justamente por quê, né? Porque aqui a gente vai verificar que você é muito mais cobrado da parte burocrática, ou seja, da parte de documentação, tá? Ok? Então, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos percebendo isso, tá ok? Então, normalmente quem trabalha nessa área, né, tem muito aí, né, atividades relacionadas com controle de documentos, ok? Mas vamos verificar com mais calma, tá? Primeira coisa que a gente pode pensar, né, como que se realiza essa atividade, tá? Para vocês que já têm um pouquinho de experiência na área, né, pode ser que vocês já tenham aí, né, já conhecem um pouco dessa dinâmica, tá? Mas a inspeção, né, de fabricação, tá? Existe, é uma exigência, né, do setor por causa da gestão de qualidade e também de outras normativas, tá? E se refere a uma atividade desenvolvida por um responsável, né, pela inspeção de fabricação. Então existe um responsável, tá? Que vai, né, linkar essa atividade, tá? Com aí, né, uma verificação, né, entre, né, vai ser uma relação entre um fornecedor ou subfornecedores envolvidos num processo de fabricação para verificar as conformidades do que está sendo produzido, ou seja, dos equipamentos, ou mesmo anteriormente à fabricação, que é o caso de se verificar como que está chegando a matéria-prima, tá? Ok? Os equipamentos, matérias-primas, né? Ou ali como que é o processo durante a fabricação, tá? Mas tudo isso é voltado para documentos. Então vai ter uma documentação contratual, tá? E foi nesse sentido que eu comentei algumas vezes do PIT, né? Que é um plano de inspeção e teste, tá? Isso faz parte também desses documentos contratuais. Por quê? Porque é em cima de parâmetros definidos entre, né, o cliente e o fornecedor que o inspetor vai agir, tá? Basicamente, ali podemos considerar duas etapas, que é a parte de planejamento e execução, tá? Isso, né, também linkado com com a inspeção de fabricação, porque é durante o planejamento que se adota todos os requisitos, tá? E é durante a execução que se verifica se está cumprindo esses requisitos normativos, tá ok? Vamos seguindo, porque ainda está um pouco genérico, né? Então, a princípio, né, a gente pode ter algumas definições. O que seria um órgão inspetor? Tá? Então, esse órgão inspetor, né, é, né, o departamento ou a equipe que vai estar ali representando uma organização, tá? Que no caso aqui, né, a gente pode definir como empresa compradora, tá? Que vai ser formalizada, tá? Junto com o fornecedor, ok? Para fazer esse papel de inspeção de fabricação, tá? Então, né, quando se adquire um equipamento, né, isso é passível de que uma empresa de terceira parte, né, seja subcontratada para representar a empresa cliente e fazer uma inspeção idônea, tá? Ou seja, que não parte nem pelo lado da compradora, nem pelo lado, né, do fabricante, tá? Ok? Então, muitas vezes existem empresas que fazem essa terceirização, tá? Bem, né? Enfim, podemos abordar um pouquinho dessas atividades do inspetor de fabricação, então, tá? O que ele vai fazer em campo? Quais as atividades que ele vai fazer, né? Vamos verificar um pouquinho, então, de como seria
essas responsabilidades que ele estaria atuando, tá? E tem né, a gente já comentamos que ele vai fazer ali uma análise da documentação contratual, tá? É o primeiro passo, porque é em cima disso que ele vai, né, poder criar o seu plano ali de inspeção, ou acompanhar mesmo. O plano de inspeção já vai existir, de qualquer maneira, né? Mas é em cima dessa documentação, né, que ele vai criar seu roteiro diário, né, a sua rotina diária, né, o que ele vai precisar avaliar, tá? Então, a documentação contratual foi, né, o fabricante, junto com o seu cliente, que definiu, tá? Claro que houve todo um processo da engenharia em cima disso. O item 2, né, é aprovar o plano de inspeção e testes, ou seja, né, aqui especificamente nós estamos falando do PIT, tá? Plano de inspeção e teste é um documento, tá? Ele vai aprovar se está de acordo ou não, ou se houve alguma falha nesse plano de inspeção. Então você tem que ter um conhecimento profundo ali do equipamento que está sendo produzido, né, para dizer o que vai faltar ou não nessa questão do plano de inspeção e teste. Bom, supomos que o plano de inspeção não contemple a inspeção de pintura, né? Ou o plano de inspeção, né, tem uma falha, né, no recebimento de materiais, que não está cobrando alguma coisa, tá? Então, esse inspetor ele vai verificar esses pontos, tá ok? Então, o que ele vai acompanhar principalmente, né? Já vimos, lembra dos procedimentos que nós comentamos nas aulas passadas, né? Primeira coisa, controle de cotas, principalmente as críticas do projeto, tá? Então já vimos, né, alguns procedimentos que vão fazer parte ali de possíveis relatórios. Ensaios não destrutivos. Então, o que ele vai verificar, né? Possivelmente ele não executa, ele acompanha, tá? Ele somente verifica se foi feito e quem foi feito, se o responsável pela atividade ele tinha gabarito para executar, tinha autorização para executar. Por exemplo, quem fez LP, ou líquido penetrante, estava ali, né, dentro da sua certificação válida, estava devidamente qualificado, né? O processo de dureza, né, foi registrado ali, por exemplo, os instrumentos que foram utilizados, eles eram calibrados, né? A soldagem, tá? Então a soldagem foi acompanhada por um inspetor de soldagem, né? Como que era a questão das EPS e outras documentação, qualificação dos soldadores, como que foi feita, quem fez, tá? Então muitas vezes ali é um problema da própria empresa, né? Tentar burlar esses procedimentos para fazer uma economia, né? Como por exemplo qualificar somente 2, 3 soldadores e querer colocar mais soldadores para desenvolver aquele produto. Tá? Quem vai controlar isso é o inspetor de fabricação. A mesma coisa com a pintura, tá? Revestimentos, se for o caso de ter revestimentos especiais, né? E fazer ali, né, as montagens e testes conforme foi indicado no PIT, tá? Ou seja, no plano de inspeção e testes, tá ok? No terceiro item nós podemos comentar que, né, uma atividade do inspetor de fabricação também é acompanhar ali a inspeção de recebimento, tá? Então, no caso, né, se for atribuição dele pelo PIT, né, se for indicado no PIT, no plano de inspeção e teste, tá? Já falamos bastante um pouquinho de recebimento, né? Item 4, né, realizar o controle das não conformidades e suas ações até o fechamento. Porventura, foi feito um ensaio de ultrassom, né? Esse ensaio gerou ali não conformidades, né?
a atividade do ultracionista finalizou, né? Quem vai ter que refazer, né, o serviço conforme a não conformidade vai ser a empresa contratada. Porém, a empresa contratada, né, ela tem que reavaliar se foi realmente corrigido. Tá? Então, tudo isso tem que ser verificado também pelo inspetor de fabricação. Se essas NCs, né, acho que eu comentei com vocês também, ou em outra aula, que essas não conformidades geram um relatório descrito como NCs, né? E essas NCs, elas podem estar em dois status, né? Uma NC pode estar aberta, esperando seu fechamento, ou pode estar fechada. Ou mesmo, dependendo dos procedimentos internos, né? Ela poderia ser cancelada, tá? Mas tem que dar um status. Normalmente quem dá o status é uma engenharia, um setor de supervisão, ok? Tranquilo? Ou o próprio o setor de qualidade, né? Se caso, né, foi corrigido. Então tem que dar uma tratativa, tá? Ou a engenharia deu né, um respaldo em cima dessa não conformidade, uma resposta, né, pela engenharia, pode, né, praticamente deixar ela no status cancelado. Ou foi refeito um ensaio e agora, depois de aprovado, né, o segundo, né, nessa segunda etapa, aí essa NC ela pode ser fechada e tranquilo, segue os outros procedimentos, tá? No caso do item 5, né, uma outra atribuição aqui pertinente ao inspetor de fabricação, né, é organizar a lista de pendências de controle e fechamento, tá? Ou seja, né, ele vai garantir que nenhum item seja entregue com ações não concluídas, né? Também podemos linkar isso com as não conformidades, mas estendendo um pouquinho para outras atividades, tá? Como, por exemplo, um processo normal ali de pintura, né? Um retoque na pintura, alguma coisa assim, tá? Pode ser que tenham itens que realmente vão ser soldados em campos e outros não, né? Outros terão que ser realmente fabricados ali dentro do, né, procedimento, dentro da fábrica, tá? Então, às vezes também o inspetor vai ter que ficar ali, né, fazendo essa interação entre o fornecedor e o cliente e alguns alinhamentos, né? O ideal é que ele tenha idôneo, né? Que ele não tenha nenhuma tendência de ajudar nem o fabricante, nem né, o comprador, né? Que ele vai ter que ser em cima da sua normativa, tá? Tem que ser ali, né, íntegro dentro das suas, né, atribuições mesmo, tá bom? E o item 6, né, é acompanhar os reparos aprovados pelo cliente, tá? Então aqui, né, também, né, vai ser o caso das não conformidades, ok? E reparos que vão ser feitos. Até aí, conseguir abstrair um pouquinho, imaginar o dia a dia de um inspetor de fabricação, como ele vai ser cobrado, né? Como que ele vai interagir dentro de uma empresa terceira, né? Respondendo para uma outra empresa. Ele tem muito embasamento técnico, tá? Por isso que se cobra muita experiência para essas atividades, tá? Se cobra que eles sejam experientes na área industrial. Que não é somente a qualificação em si. A qualificação só prova que eles têm experiência, tá? Precisa de muito estudo, muita atenção, tá? Para executar essa atividade, ok? É por isso que nós estamos dispondo bastante material para vocês aí. Vocês viram no nosso site, nós começamos desde os princípios básicos da metrologia, mas vocês vão verificar lá também que desde a gestão da qualidade, né, do desenho técnico, são escopos redundantes até que vocês já são técnicos, possivelmente já viram. Então, por que vai ter que estudar desenho técnico novamente? Tá?
porque às vezes vai fazer parte ali para você reavivar e fazer ali algumas análises conjuntas entre disciplinas, que foi o caso quando a gente viu o relatório. Tá? A dificuldade de ler um croquis, né, pode dificultar ali a interpretação de um relatório. Tá? Aí você pode ficar com dúvidas técnicas em cima de um contexto muito básico. Tá? Então aí acaba complicando, né? Vamos lá, né? Falando um pouquinho então, né, desse conhecimentos básicos que são necessários aí, né, no caso das atividades, né, para o inspetor de fabricação, tá? Ou para a inspeção da fabricação, ok? Lembrando que é muito amplo também, a gente vai ver que tem várias modalidades, tá? Primeiramente, vamos comentar do projeto. Nós temos que entender do equipamento que está sendo produzido, ou seja, o projeto, e saber distinguir as suas características. Então, suponhamos que estamos trabalhando com uma caldeira, tá? Nós sabemos que projeto de caldeiras, muitas delas, a maioria, na verdade, que eu conheço, pelo menos, segue o padrão ASME, ASME 1, tá? Mas tem padrão europeu, N1, a DIN, por exemplo, desculpa, né? Para caldeira. O que pode mudar porventura? O tipo de junta, tá? O tipo de junta, o controle das juntas soldadas, pode ser uma distinção entre essas duas normas, tá? Ok? Um vaso de pressão, por exemplo. O vaso de pressão tem também uma ASME, que é a ASME 8. No caso de tanque, no tanque tem as APIs. Então, dependendo do equipamento que está sendo produzido, né, nós vamos ter que, né, conhecer um pouquinho das características normativas daquele equipamento, tá? Então, temos que conhecer um pouquinho de normas, ok? E as características básicas funcionais. É por isso que na sequência nós vamos comentar um pouquinho, né, de alguns equipamentos, não especificar, né, muito, mas a gente vai relembrar um pouquinho, né, de caldeiras, vasos de pressão, tanques, fazendo alguns comentários para abordar esse assunto, né? Antes disso ainda, né, questão da resistência dos materiais, tá? Não sei se vocês vão relembrar da época de técnico, né? Mas ou a área técnica ou mesmo a área de engenharia. É muito importante, é tão importante que todas as engenharias, sendo elétrica ou mecânica ou produção, tem essa disciplina como base, tá? Então a resistência dos materiais, né, é importante não só para mecânica, mas para elétrica ou até mesmo ali para química, né? Enfim, por quê, né? Porque pensando na elétrica, né, a resistência dos materiais interfere ali no magnetismo, né, na condução elétrica. Pensando na parte química, através de processos químicos, nós identificamos materiais, né, que é o caso de processos aí, né, de teste por pontos, por exemplo, tá? E também, né, dependendo do tipo de aço, nós temos um fluido adequado, dependendo do fluido nós temos que mudar o aço, vamos trabalhar de novo com a metalurgia, entendeu? Aí a metalurgia tem muito esse processo químico envolvido, tá? Mas principalmente a resistência a materiais está linkado com os equipamentos pressurizados, tá? Então, tubulão, né, caldeiras, vaso de pressão, autoclaves, tá? É muito importante a questão do material, tá? Então, um material em desacordo com o projeto pode trazer graves problemas, tá? Eu acho que eu já comentei com vocês o caso da Reduc, né? Que trocaram uma tubulação de
específica, né, de uma liga específica por aço carbono, e esse aço carbono foi corroído pela nafta, houve aí um rompimento dessa tubulação, praticamente uma explosão, e paralisando todo o processo fabril. Isso foi quando? Foi um problema da montagem, ou seja, da fabricação da planta. Ok? Bem, enfim, né? Resistência dos materiais, né? Nós vamos abordar, né? Dentro de processos, né? Muitas vezes ali dentro de processos, né? Metalúrgicos, né? Ou mesmo dentro dos ensaios não destrutivos, a gente vai comentando um pouquinho, tá bom? A parte de metalurgia, tá? É muito cobrada na mecânica também, né? E é referente ali, né, à condição química dos materiais. E aí, por exemplo, que entra o caso da réplica. Por que eu tenho que conhecer metalurgia? Porque muitas vezes um ensaio de réplica vai ser aplicado para conferir o material de uma válvula. Como que a gente vai conferir se a válvula que foi importada lá da China tem a mesma, né, por causa da classe de pressão, a gente tem que ver se ela realmente foi feita naquele material, tá? Muitas vezes faz um teste por pontos para verificar ali o material, tá? Ou no caso a réplica é mais utilizada na verdade em manutenção, né? Depois de processos cíclicos do material, você consegue identificar se houve uma mudança na estrutura cristalina desse material, tá? A parte de seleção de materiais, saber distinguir materiais, né? Principalmente os aços, as suas características básicas, pelo menos, também, né? Em processos de fabricação, a gente vai relembrar um pouquinho disso. Estou comentando um pouquinho, pessoal, do que possivelmente vocês já viram ou na plataforma nossa mesmo, tá? Ou requisitos que vocês têm que ter como base, que veio do técnico, ou que veio de outros cursos, tá bom? Ensaios não destrutivos, né? O END, né? Pelo menos os convencionais. Quais são os convencionais, né? Os mais utilizados: líquido penetrante, a medição de espessura, a partícula magnética, ensaio de estanqueidade, LT, ok? Ultrassom de soldas, né? A radiografia, tá? São alguns ensaios aí bem utilizados na área de fabricação, tá? Principalmente ali o raio-x, que é essencial e é normativo, né? Existem condições que você troca o raio-x pela ultrassom, tá? Mas dependendo da pressão, se indica fazer raio-x, tá? Isso, né, está de acordo com a ASME, né? No caso, a ASME 5 vai falar de ensaios, a ASME 8 vai falar de vasos, a ASME 1 vai falar do projeto de caldeiras, a ASME 9 vai falar de soldagem, tá? E falando aqui, nós vimos na aula anterior, aliás, em várias aulas, né? A questão da metrologia, que nós introduzimos os nossos conceitos básicos pela metrologia, tá? E foi na metrologia, né, que nós vimos ali e estendemos um pouquinho em cima de procedimentos, correto? Tá? Então, falamos bastante aí de instrumentos, né, conceitos básicos e até mesmo avançados, né, comentando um pouquinho de laboratório, né? E a soldagem, né? Claro que a soldagem também tem um escopo amplo, tá? Cheguei a comentar mais superficialmente também, porque vocês têm um conteúdo específico de processos de soldagem, né? Já tem vídeo aulas gravadas no nosso canal, né? Porém, pode ser que vocês tenham mais aulas aí, né? Mas tem muito material sobre processos de soldagem, né, no nosso canal, tá? Porque o processo de soldagem, né, ele serve tanto para quem vai executar a solda, né, quanto também ali para o inspetor. É necessário conhecer o inspetor de soldagem N1, né? Mas o inspetor de fabricação, ele tem que ter a par de toda essa parte burocrática da soldagem, né?
desde a qualificação do soldador até, né, passando pelo processo de qualificação, tá? Até a própria inspeção de soldagem, como que ela foi realizada, tá? Então é um contexto bem amplo também, tá? A pintura, né? Então, praticamente ali, né, nos processos finais da montagem, tem o processo de pintura, tá? E a pintura é passível de inspeção e, aliás, né, pode ser um item crítico, porque a pintura, né, junto com os revestimentos, é o que vai proteger o equipamento, é o que vai dar, né, longevidade ou não para esse material, né? Então, é algo que vai prevenir, por exemplo, corrosão ou outros tipos de ataque químico, tá? Pode ser um revestimento interno específico aí para garantir, né, ou prevenir, na verdade, uma contaminação interna do fluido, tá? Tem o caso dos equipamentos cladeados também, né, que são ali, né, equipamentos que têm ali metais distintos na sua estrutura, tá? Ou seja, é uma chapa com dois metais, né? É uma clade, ok? Tem todo um processo interessante também em cima desses materiais, né, como eles são fabricados, né? Normalmente ali equipamentos como turbinas, né? Eles têm esse material porque, né, são equipamentos que trabalham com pressão alta, né? E tem que ter um metal específico, uma característica metalúrgica muito específica, tá? E aí somente é ligas, mas para fazer uma liga de todo o material é complicado, tá? Então é feito um material, né? E ambos são praticamente unidos ali por pressão, tá? Formando, né, uma chapa com dois materiais, tá? Em metalurgia, vocês podem aprofundar um pouquinho sobre isso também, beleza? Enfim, revestimentos eu também comentei, né? Pode ser ali, né, um material emborrachado, plástico, algo ali interno, tá? Ou uma pintura mesmo, ok? No item 10 nós falamos de mecanismos de testes, né? Por exemplo, hidrostáticos é o mais comum, é o famoso TH, né? Mas pode ser feitos outros tipos de testes também, tá? Só temos que, né, tomar cuidado quando é a questão da exigência dos testes pneumáticos que trabalham com gás, né, ou um ar comprimido, né? São testes com um risco maior, tá ok? Mas o hidrostático é muito utilizado e serve em grande maioria dos casos, tá? No processo final de finalização do equipamento, é um teste de resistência mecânica, tá? Então, cada equipamento vai ter ali uma recomendação normativa, né? Mais uma vez, nós caímos em cima do processo normativo. No item 11 falamos do SGQ, né? Ou seja, né, muito conhecida essa sigla na área industrial, tá? Porque é todo um departamento, tá? Na verdade, o SGQ é mais que um departamento, tá? Realmente a palavra garantia não é à toa, é o que garante o que o cliente exigiu, tá? Então, um sistema de garantia da qualidade, né, é todo um processo, todo o procedimento, todo o departamento envolvido, todo o mecanismo envolvido em cima do controle de qualidade, tá? Então, o SGQ, né, muitas vezes, dentro de uma empresa, ele pode estar relacionado até com a gestão ambiental, tá? Já vi algumas empresas, né, que tem até uma sigla específica para esse sistema às vezes muda a sigla, tá? É SIGMASC, né? Sistema Integrado de Gestão, Meio Ambiente e Qualidade Industrial, né? Então, dependendo da empresa, né, existe aí um sistema integrado, não só da qualidade, mas de todo um processo aí, né, da empresa, tá bom? De evolução da empresa. Então, um pouquinho aqui
do conhecimento básico. Eu acho que enquanto a gente raciocinava um pouquinho, vocês foram relembrando um pouquinho, né? Ah, já vi um pouquinho de ciências materiais, já vi um pouquinho de metalurgia, conheço um pouco de metrologia, ou não conheço um pouco de soldagem, aí você tem que buscar conhecer um pouco mais, ou não conheço um pouco de pintura, né? Tem que conhecer um pouco mais, tá bom? Mas vamos lá, o importante é o seguinte, né? Quando nós falamos em inspeção de fabricação, você conhecendo a referência, você consegue saber o padrão que vai ser cobrado, tá? Ou seja, né, você tem que conhecer o básico das técnicas de inspeção, né, para poder verificar o que foi feito, né? Falando aqui em dureza, né, um exemplo aqui do exame de dureza, né, um durômetro para fazer aí os ensaios, né? Tem alguns procedimentos. O inspetor de soldagem tem, né, alguns procedimentos específicos aí para verificar a dureza, tá? Visual. Claro que o visual vai ser um ensaio mais aplicável, é mais em conta, mas também depende de ter um profissional, né, praticamente calibrado para isso, ou seja, que tenha qualificação, que tenha certificação. Tá? Então, esse daqui é um profissional aqui do EVS, né? Por exemplo, né? Muito comum aí no setor, que faz o ensaio visual de soldas, tá ok? E claro, dá para fazer outros controles também, né? Exame dimensional, nós comentamos isso nas aulas de metrologia, vimos alguns procedimentos em spool, em nó tubular, né? Em até mesmo tanques, ok? Então já vimos que o exame dimensional é um requisito muito utilizado também como técnica de inspeção, né? Aqui falando de spool, né? Aqui né, eu só trouxe essa imagem para a gente, né, analisar, né? Também foi uma imagem cedida aqui pelo nosso instrutor Lourival, né, que ele mesmo fez em AutoCAD somente para ilustrar uma atividade de campo, tá? Então vocês imaginem aqui, nós vimos lá um procedimento de um spool até simples, né? Aqui nós temos um spool, né, apoiado sobre uma mesa, tá? Essa mesa é uma referência e nós temos aqui alguns elementos que dá para se verificar aqui, ó. Como por exemplo, aqui nós verificamos as posições para verificar o nivelamento, tá? Aqui o nível de bolha, né? E aqui também, ó, um por um, né? Para verificar aqui, né, a montagem dessa estrutura se está coerente, tá? Então, possivelmente vai existir um procedimento para explicar toda a técnica envolvida aqui nessa imagem ilustrativa, né? Então, essa daqui é o exemplo de uma área de inspeção. Então, qualquer um vai ter acesso a essa área? Não, tá? Ok? Não é qualquer um que vai ter acesso a essa área aqui, tá? Principalmente porque está envolvido aí, né? Todo um roteiro, né? E alguns procedimentos, tá? Medição de espessura, né? Claro que isso daí também é um recurso muito utilizado, né? Na manutenção, tá? Na inspeção de manutenção. Mas na fabricação vai ser muito útil também para analisar aí, né? Alguns dutos, se for montado com a espessura certa, né? Para se verificar a questão do schedule. Lembra que eu comentei do schedule na aula passada? Para verificar tubulações, né? Eu tenho algumas aulas, né, demonstrando ali toda a dinâmica, né, de você fazer ali, né, uma identificação de tubos, tá bom? A inspeção de soldagem, um exemplo, né? Estamos trazendo alguns exemplos aqui para vocês verem as diversas técnicas de inspeção que o inspetor de fabricação se envolve, tá? Essa é a questão aqui. Então, muitas vezes, você vai se envolver com várias técnicas ao mesmo tempo, no mesmo serviço, tá? Então, é isso para vocês terem ideia né, do amplo conhecimento que vocês têm que adquirir e estarem preparados aí para absorver, tá?
No caso da inspeção de fabricação, né, temos várias modalidades. Alguns exemplos, tá? AT, né? O inspetor de fabricação AT é o inspetor que é praticamente ali, né, especialista em acessórios de tubulação. Então, o que ele vai ter que entender é de tubulações, claro, né? E também ali, né, de válvulas, por exemplo. Tá? Ele tem que saber essa dinâmica, entendeu? No caso, o inspetor CT, que é o inspetor de caldeiraria e tubulação, tá? Aí no caso vai ser referente às montagens de spool, tá? As montagens de tanque, praticamente ali a pré-soldagem está envolvida com esse caso e a montagem desses equipamentos, tá? O MC aqui, né? MC é mecânica, mas ele difere um pouquinho do CD, porque a gente comentou também, né? Do CDMC, tá? O CDMC, tá, é uma modalidade de controle dimensional, também é fabricação, mas esse CDMC aqui, né? É o perfil mais prático do inspetor, é o que realmente vai fazer a medida e não analisar a documentação específica fora dessa área. Mas aqui o IFMC ele vai tratar também de equipamentos rotativos. O que significa? Esses equipamentos são equipamentos mecânicos e dinâmicos, né? Como por exemplo turbinas, né? Bombas ou turbobombas, geradores, ou seja, né? Ele vai trabalhar com itens, né, mecânicos, mas mais voltados para rotativos. Tem tubulação envolvida? Tem. Na inspeção de caldeiraria tem tubulações? Claro, né? Caldeiraria e tubulações. Em AT tem tubulações? Tem tubulações. E no caso aqui, ó, EL, equipamentos elétricos, tá? Até mesmo considerando EL, você tem que ter noção de tubulações. Por quê? O que o inspetor de fabricação pode estar envolvido, né? Um sistema de automação ali de tubulações, por exemplo. Tá ok? Uma outra técnica, IFPP, né? Dessas técnicas, pessoal, o conteúdo básico praticamente é o mesmo, viu? Vocês perceberam que quando se fala em inspetor de fabricação, né, o conhecimento básico que nós vimos anteriormente é genérico para todos, tá? Ok? Inspetor de perfuração e produção de petróleo e gás. O que você vai ter que entender, né? De toda a dinâmica de extração, perfuração, né? Como que é o conceito de gases, né? Enfim, tá? Se envolve um pouco com química, né? Porque você tem que entender dos derivados do petróleo, ok? E com toda a parte de tubulação também, tá? Temos o TF também, né? Que é a inspeção de tubos flexíveis e umbilicais, tá? Então, como exemplo aqui são as principais técnicas aí, ou modalidades aí da inspeção de fabricação, as mais procuradas. A elétrica nem tanto, tá? Mas aqui a T, CT, TF e PP são muito procuradas. Beleza? Pessoal, o que nós faremos em cima desse contexto, né? Dependendo da modalidade que você vai, né, atuar, nós vamos, né, orientando vocês no material de estudo, tá? Porque vários materiais são pertinentes a várias técnicas, não específica uma ou outra. O elétrica tem que saber de tubulações, bem como todos, né? Mas às vezes quem está fazendo caldeiraria e tubulação também vai ser cobrado um conhecimento mínimo de elétrica, né? Ou quem está fazendo perfuração de petróleo vai ter que saber um pouco de química do petróleo, né? Pode ser lá que no TF, tubos flexíveis e umbilicais, também tenha uma cobrança ou outra desse contexto, desse material, tá? Então não tem jeito, a gente vai ter que abordar todo o contexto mesmo, tá bom?
Beleza? Pessoal, tá? Acho que por hoje, então, né, a gente pode ir encerrando, né, nossa aula, tá? Nós vamos, né, trabalhar nesse contexto de equipamentos a partir de agora, tá? Fazendo ali, né, uma dinâmica de relacionar todo esse contexto da área industrial, né, de fabricação, com os equipamentos, né, algumas terminologias desses equipamentos que vão ajudar na interpretação desses documentos. A ideia é sempre fazer essa interação do básico com a parte burocrática e a parte de campo. Tá bem? Tá ok? Bem, né? Antes de mais nada, a gente finalizar, né? Eu quero deixar novamente aí para quem já acessou nossa aula, meu boa noite aí para vocês, tá? Obrigado aí pelos comentários, tá? Agradeço. Nós vamos verificando os comentários, né, que não foram respondidos ainda, tá? E vamos trazendo nas próximas aulas, né, dentro do nosso contexto, porque muitas vezes a gente já vai falar sobre esse assunto, entendeu? Já tem aí todo um escopo a gente ir trabalhando, tá? Teremos ali aí durante, né, os nossos estudos, né, ainda muita informação, além das informações que já estão disponíveis tanto na plataforma também quanto no nosso canal, né? Quem não é cadastrado ainda, né, ressalta aí, seria interessante você se cadastrar no nosso canal para receber todo esse conteúdo, tá? Beleza? Bem, né? Por hoje então, né? Eu agradeço, né? Uma boa noite a todos, né? E fiquem com Deus, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.